Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu quero me colocar, Senhor, como canal e fluido do Teu agir, Senhor. Pai, que não seja eu a falar, Senhor, mas que seja o Teu Espírito a falar para a igreja, Pai. Deus, que não saia nada de mim, do meu entendimento, Senhor, mas que seja o Senhor a falar nesta hora, Pai. Que eu venha diminuir, Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que haja frutos, ó Pai. Que haja frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar com a igreja algo que é de muito importante, algo que é muito importante na vida do crente. E hoje nós temos visto alguns crentes que têm aberto mão disso. Aberto mão. Algo que é tão importante para a vida do crente como nos alimentar todo dia. Algo que é tão importante na vida do crente como tomar banho, nos vestir todos os dias. Algo muito importante que nós, crente, não podemos abrir mão. E quando nós queremos uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que vai para fora, nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão dessa situação. Eu escrevi algumas coisas aqui. Existem coisas na vida do crente que são essencial, faz falta. É a alimentação do dia a dia. E não podemos abrir mão, como tomar banho, se vestir, né, andar, falar, assim como o alimento físico, né? Traz força para o corpo. A nossa rotina com Deus nos traz força para o dia a dia, e a oração é um alimento que não pode se deixar, não pode se abrir mão. Queria falar nessa noite com você sobre a oração. Eu queria falar nessa noite com a igreja sobre a oração. É algo que nós aqui nas quartas-feiras temos trabalhado isso na igreja. Temos exercido isso na igreja. A quarta-feira nós temos tirado quarta-feira para poder orar nesse lugar. E eu botei aqui, né, para botar aí na live, eu botei aqui o tema dessa pregação, é oração. E o título, A Igreja que Ora. A igreja que ora. E quando a gente começa a orar aqui na quarta-feira, após o culto, né, nós sentimos muito a presença de Deus e nós começamos a observar os irmãos, claro. Né? Nós sabemos aqueles irmãos que gostam mais de oração e tem pessoas que gostam menos de oração. Mas isso, pastor, isso é o mal? Não, meu irmão, calma. Tem pessoas que gostam de orar em público, tem pessoas que não gostam. Eu tenho um grande problema. Quando eu estou orando, se eu estou orando em grupo, né? E tem muita gente orando do meu lado e começa a falar diferentes orações, eu já não consigo desenvolver a minha oração. Eu já fico meio que... Porque tem muita gente falando ao mesmo tempo e às vezes eu não consigo desenvolver a minha oração. Isso é um problema que eu tenho em relação à oração. Isso é uma dificuldade que eu tenho em relação à oração. E eu fazia parte da intercessão. Né? Hoje nós temos aqui as intercessoras da igreja, né? Mulheres que oram aqui. Eu vou fazer um convite para você que tem esse chamado, né? Faça parte da intercessão da igreja. Faça parte desse momento de oração, que é um momento importante para a igreja. É um momento a qual antecede o culto. As irmãs estão ali orando pela mim e pela sua vida, né? Para poder o culto correr tudo bem durante o culto, para tudo fluir bem durante o culto. Então as irmãs estão ali orando. Eu quero fazer esse convite para você. Você que tem esse chamado, venha fazer parte do grupo de oração. Meu irmão, você vai ver o quanto é bom, o como é gostoso. Mas eu tenho essa dificuldade de orar assim, em conjunto.
com todo mundo, muitas pessoas orando. E eu fico intercedendo. Quando há essa dificuldade, eu intercedo. E por muito tempo, eu já dei esse testemunho aqui na igreja, né? Por muito tempo o pastor ficou assim. Quando tinha que orar, o pastor falava assim: Renata, ora lá você. Ora lá você. Porque a mulher geralmente, né, fala melhor, né? Tem uma desenvoltura melhor, né? Eu acho. Mulher ora, né? Mais bonito que o homem, tem mais as palavras. Eu achava isso. Então eu falava assim: Renata, ora lá, ora você. E ficava com vergonha de orar. Mas não porque eu não sabia orar, mas é porque eu tinha vergonha de orar. Na minha intimidade com Deus, no meu momento com Deus, eu orava ao Senhor. Porque o que é orar? O que é orar? Muitos de nós, mesmo já na caminhada, tem essa dificuldade de entender o que verdadeiramente é a oração. E a oração é algo tão simples, que é algo que a gente tinha que fazer toda hora. A oração é conversar. A oração é conversar com Deus. É você conversar, é você falar. É você, da mesma maneira que você conversa com o teu colega, você conversa com o teu marido, com a tua esposa, você conversa com o filho, você conversa com o vizinho, com a amigo. Oração é você conversar com Deus. E não há dificuldade, sabe por quê? Porque o nosso Deus é simples. O nosso Deus é simples. Tão simples que lá em Mateus capítulo 6 deixou a fórmula da oração. Deixou o Pai Nosso para todos nós podermos estar lá e orarmos. Aqui, você pode começar assim a orar. Vai lá e lê o Pai Nosso. Mas ele é tão simples, mas tão simples, que a oração é só conversar. É só falar com Deus. É só falar aquilo que você, naquele momento, você está sentindo. Naquele momento você está passando. Naquele momento você está expondo para Deus uma dificuldade, um problema. Mas, ao mesmo tempo que é algo tão simples, mas tão simples, é algo tão eficaz na vida do crente. É uma arma tão grande na vida do crente. É uma arma tão poderosa na vida do crente. Ao mesmo tempo que é tão simples, é uma arma muito poderosa, a qual eu e você, nós não podemos abrir mão dessa arma. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel orava. Se eu perguntar aqui hoje se tem alguém que ora 3 vezes ao dia, muitas pessoas vão falar: não, pastor, sem condições, eu trabalho, como é que eu vou ficar orando o tempo todo? Isso é para o senhor que não trabalha. Nós vamos falar assim. Isso aí é para o senhor que não trabalha. Ainda vamos falar assim. Não, o senhor tem que orar 3 vezes ao dia. Mas a oração é uma arma tão especial e tão forte na vida do crente, que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, a Bíblia não diz que Daniel chegou na cova do leão e ficou lá ajoelhado orando. Não. Porque Daniel já tinha uma vida de oração. Quando a dificuldade chegou, Daniel já tinha uma vida de oração. Daniel já orava 3 vezes ao dia. E isso que eu e você nós temos que entender. Eu até botei aqui: a oração é a chave da nossa vitória. A oração é a chave da nossa vitória. Você está passando por alguma dificuldade, você está passando por algum problema, você está passando por uma questão difícil na sua vida. A oração é a chave da sua vitória.
E há a chave que muitas das vezes nós guardamos na gaveta e esquecemos. Muitas das vezes nós pegamos essa chave, a chave da vitória, colocamos dentro da gaveta e esquecemos dessa chave. Porque na hora da dificuldade, esqueci de orar. Na hora do problema, esqueci de orar. Na hora da luta, esqueci de orar. Ó, a chave da vitória dentro da gaveta. Escondida dentro da gaveta. E a oração é algo tão simples. Conversar com Deus. A oração ela nos traz a comunhão com Deus. Traz uma comunhão. Uma comunhão ímpar com Deus. A Bíblia vai dizer que não há oração que não é respondida. Toda oração é respondida. E ainda mais, a Bíblia vai dizer assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu. Quando você ajoelha para orar e você começa a orar, automaticamente é ligado no céu. Automaticamente Deus, coloca os ouvidos para me escutar e te escutar. Tamanha é a arma da oração, a oração. A oração nos cria intimidade com Deus. A oração nos cria intimidade com Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 25. Vamos mexer na Bíblia, gente. Aleluia. Gênesis 5, 21. Vai dizer sobre Enoque. Gênesis 5, 21. Aleluia. Oi, Jesus, esse ventinho. Glória a Deus. Oh, Deus de poder e glória. Aleluia. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. A intimidade da oração, a intimidade de estar andando com Deus. Enoque não foi nem mais visto. Deus levou Enoque. Deus tirou Enoque dessa terra. Tamanha intimidade. E a oração nos gera intimidade com Deus. E nós sabemos o quanto é importante ter intimidade com Deus. Você ser íntimo de Deus. O cuidado de Deus com aqueles que são íntimos dele. Olha o cuidado que Deus teve com Enoque. Enoque não passou pela morte. Enoque foi levado por Deus. Tamanho cuidado. Enoque não passou pela dor, da doença ou da enfermidade, não. Enoque foi levado por Deus. Tamanho o cuidado de Deus na vida de Enoque, né? O Senhor nos deixa também, lá em Mateus capítulo 6, eu já falei, e quero repetir nesse lugar, um exemplo de oração. Todos nós conhecemos o Pai Nosso. Isso é um exemplo de oração. Aqueles que falam assim, pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não consigo orar. Pega a Bíblia. Lê o Pai Nosso. Lê o Pai Nosso. Lê o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Lê o Pai Nosso. Você vai estar orando. Você com Deus. Pastor, por que devemos orar? Meu irmão, o que eu fiz, em nome de Jesus,
Pastor, por que devemos orar? Qual o benefício da oração? O que a oração vai me trazer? Ó, anota aí, você que trouxe caneta. Ó, por que devemos orar? Para vencer as tentações e para vencer as dificuldades. A oração vai te deixar como? Forte. A oração vai te deixar forte. Ah, na hora da tentação, vou orar. Meu irmão, aí você vai falar, eu não, pastor, eu não vou passar pela tentação. Meu irmão, se até Jesus Cristo passou pela tentação, Jesus Cristo estava no deserto, o diabo foi lá para quê? Para tentá-lo. O Espírito levou Jesus Cristo até o deserto e lá ele foi tentado por Satanás. Na hora da tentação, meu irmão, a oração é que me deixa forte. A oração é que vai me afastar do mal. É a oração que vai me afastar do pecado. E tem tentação, meu irmão, que vem até através da palavra. Porque o inimigo, quando foi tentar Jesus Cristo no deserto, ele não foi de bobeira. Ele não foi de qualquer jeito. Ele foi através da palavra. Ele tentou Jesus Cristo através da palavra. Então, de repente você fala assim, mas eu não vou passar. Meu irmão, todos nós passamos pela tentação durante o dia. Meu irmão, tem vezes que você passa pela tentação de xingar alguém. A tentação simples. A pessoa tira tanto que você fala, vou xingar. Vou falar um palavrão agora. Meu Deus do céu, sair da graça. Dá vontade de enforcar a pessoa. Dá gravata. Né? Vai falar assim, no trabalho é muito disso, né, Wagner? A gente que trabalha assim com muita gente, né? Muito homem, né? O Rafael também trabalha com muita gente também. Meu irmão, tem hora que dá vontade, né? A irmã também trabalha no mercado ali também. Meu irmão, tem hora que dá vontade de você dar uma gravata em um. Tem hora que dá vontade de sair do caixa e dar uma rasteira. Tem hora que você pensa, não, vou dar um boxe nessa pessoa, não é possível. Vou dar um boxe. Meu irmão, é a tentação. É a tentação de você sair da graça, de você sair da presença do Senhor. Porque quando você cai na tentação, você sai da presença do Senhor. E o inimigo, ele está ao derredor para poder tirar eu e você da presença do Senhor. Ele está querendo tirar eu e você da graça para a gente poder sair da presença do Senhor. E ele acusar, olha lá, não é teu servo? Olha lá, você não cuida dele? Olha lá, teu servo agredindo a cliente do mercado. Olha lá, o teu servo lá, olha lá, xingando o colega de trabalho na obra porque se irritou. Né? O Wagner no trabalho, olha lá, pegou o borracheiro, tacou o pneu na cabeça dele. Tocou, jogou o pneu na cabeça dele. Meu irmão, tentações. Tentações. O Renê passa pela alegria, porque ele trabalha sozinho. É só ele. Na hora que ele se irrita com ele mesmo, é ele com ele mesmo. Aí ele fica, seu cabeçudo, burro, por que você não fez assim? É ele com ele mesmo, é a tentação dele. Mas, meu irmão, todos nós passamos pelo dia da tentação e a dificuldade. Mas a oração, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que tem oração constante, meu irmão, você vai passar sim pelo dia da dificuldade. Você vai passar sim pelo dia da tentação. Você vai passar sim por esse dia, porque você é uma pessoa que ora. Vamos lembrar de Daniel sempre, Daniel lá na cova dos leões, ele não teve que orar. Daniel não foi para o joelho para orar. Você pode pegar e ler o livro todo de Daniel, que nem eu fiz, eu estava procurando. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que procurar. Como é que ele foi jogado na cova dos leões e não orou em nenhum momento? Eu tenho que procurar. Mas quando eu entendi que Daniel, ele já tinha uma vida de oração, e quando eu entendi que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quando você tem uma vida de oração, meu irmão, ei, preste atenção nisso, que isso aqui é ouro.
Quando você tem uma vida de oração, meu irmão, muitas das vezes você não vai nem precisar de orar, porque as pessoas vão orar por você. Se você pegar o livro de Daniel, quem gosta do livro de Daniel, e você começar a ler o livro de Daniel, você vai ver que quando o rei jogou Daniel na cova dos leões, o próprio rei orou por Daniel. E tem mais, o próprio rei jejuou por Daniel. Meu irmão, você tem vida de oração? Deus vai fazer as outras pessoas orarem por você. Na tua dificuldade, pessoas vão olhar para você e vão falar, você está precisando de oração. Na tua dificuldade, as pessoas vão em casa, vão falar assim, ó, me lembrei da diaconisa Renata, estou orando por ela. Porque a diaconisa Renata tem uma vida de oração. E o cuidado de Deus sobre a vida dela é tão grande, e a intimidade de Deus com ela é tão grande, que Deus sabe da necessidade dela. Eu quero que você leia depois o livro de Daniel. Eu quero que você procure depois no livro de Daniel. Porque quando o rei jogou lá na cova dos leões, ele falou, o seu Deus, a quem você serve continuidamente, vai te salvar. O seu Deus, ele orou. Ali mesmo o rei orou por Daniel. E aí o rei foi para o palácio e o rei jejuou pela vida de Daniel. O rei não comeu nada. No outro dia, a primeira coisa que o rei fez foi atrás de Daniel, foi lá na cova dos leões. Foi procurar Daniel. E quando ele chegou lá e ele viu Daniel vivo, ele se alegrou. A tua oração é tão importante que as pessoas que estão do teu lado vão se alegrar com a tua vitória. A oração na vida do crente é tão importante que as pessoas que estão ao teu redor, elas vão se alegrar com a tua vitória. Elas vão se alegrar com você. Porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela vai direto para o coração de Deus. Deus não rejeita um coração contrido. Uma oração contrida, aquela oração. Meu irmão, vou te falar, tem oração e oração. Tem aquela oração que você vai fazer na hora que você vai deitar, que você está cheio de sono. Ah, Pai, obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado. Caiu para a cama, acabou. No outro dia você fala, bom dia, Espírito Santo. No outro dia você, bom dia, Espírito Santo. E começa o seu dia de novo. Mas tem oração que você faz, meu irmão, e teu coração está moído. Teu coração está apertado. Aquela oração que começa a mexer aqui dentro. Você fala assim, você está orando a Deus, e aquele negócio aqui dentro de você assim mexendo, ó. Parece que está sendo comprimido assim dentro de você. Tem oração que sai de dentro de você. Tem oração que sai de dentro do crente. Essa oração Deus não rejeita, meu irmão. Você quer ver resultado? Ora ao Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, mas eu tenho a chave da tua vitória. E nessa noite eu estou passando para você aqui, é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Está passando por dificuldade? Ora ao Senhor. Está passando por algum problema? Ora ao Senhor. Está passando pela tentação? Ora ao Senhor. Está passando pelo dia mal? Porque o dia mal vem para todos nós. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes disso, vai falar assim, ó. Passarão por aflições. Passarão por aflições. Passarão por dor, tristeza, sentimentos. Mas,
tenha de bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos. Como é que eu e você vamos vencer? Através da oração. Através da oração. Através da oração. A gente vê na Bíblia homens de oração. A gente vê a história de Paulo e Silas preso, meu irmão. Paulo e Silas preso. Aí eles ficaram lá na cadeia como? Caramba, pô, Deus podia abrir essa cela aí, né? Deus podia libertar a gente. Poxa, caramba, a gente foi preso fazendo a obra. Poxa, como é que pode? Eu fazendo a obra eu ser preso? Como é que pode eu estar passando por isso, fazendo a obra? Não, meu irmão. Paulo e Silas estavam orando e cantando, meu irmão. Eles estavam orando e cantando, meu irmão. Eles não estavam se lamentando na cadeia, não. Eles estavam orando e cantando. Aí Deus trabalhou a favor deles. Mas eles não estavam calados, não estavam se lamentando. Não estavam, mas que Deus podia, meu irmão, glorificando o nome do Senhor. Estava orando ao Senhor. E o poder da oração foi tão grande, meu irmão, que estremeceu a terra. Olha isso. O poder da oração tão grande que estremeceu a terra. Meu irmão, nós vamos ter que sair daqui nessa noite, meu irmão. Homens e mulheres de oração. Nós queremos ver transformação nesse lugar, nós temos que orar. Nós temos que ver transformação na nossa vida, temos que orar. Transformação na nossa família, temos que orar. Não podemos parar de orar, não podemos cessar a nossa oração. Enquanto a igreja não ora, meu irmão, o inimigo prevalece. A igreja que não ora, o inimigo prevalece. A gente tem visto tantas coisas na rua. Nós temos visto tantas coisas acontecendo na rua. Tantos jovens sendo ceifados. Tantas vidas sendo perdidas. Porque a igreja parou de orar. Pastor, não fala assim, pastor, que eu oro. Meu irmão, vamos botar aqui culto de oração, toda terça-feira, 7 horas da manhã. Não ri não, varô, é você mesmo. Desceu fresquinho do alto aqui, ó. Vai, pega, em nome de Jesus. Toda terça-feira, 7 horas da manhã. Ó, pastor, 7 horas não vai dar não, que eu pego num trabalho 7h15. Vai ficar ruim para eu poder vir. Ih, pastor, 7 horas, terça-feira eu trabalho, pô, não tem como. Pastor, 7 horas, não pode ser mais tarde, não? 10h30. Ih, pastor, 7 horas da manhã é difícil. Tem que levar as crianças para a escola, deixar as crianças na escola. Marca outro dia, pastor. Ah, pastor, não, tá bom então. Vamos marcar então segunda-feira de manhã. Segunda, pastor? Ih, não dá para mim também. Segunda vai ficar difícil. Segunda é depois de domingo. Domingo o culto termina à tarde. Aí eu tenho que ir para casa. Chego tarde em casa. Para estar aqui domingo na segunda de manhã. Ih, pastor, é difícil. É difícil. Então vamos fazer o seguinte. Todo culto, depois de terminar o culto, vamos ficar aqui 1 hora orando. Ih, não, pastor, aí não. Eu tenho que ir embora. É tarde, pastor. Eu já venho cansado, tem que chegar e depois chego tarde em casa. Meu irmão, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele não vai deixar você orar. Porque a arma do inimigo é essa. Quanto menos o povo de Deus orar, mais ele tem poder para agir. Quanto menos o povo de Deus se reunir para orar, mais o inimigo vai prevalecer nas nossas vidas. Mas eu e você vamos estar fracos, porque a oração nos deixa o quê? Fortes. A oração nos capacita.
A oração nos dá intimidade com Deus. A oração nos deixa forte. E cada vez que eu abro mão da oração, eu fico fraco. Cada vez que eu abro mão de estar de joelho na presença do Senhor, eu fico fraco. Ah, pastor, mas eu não posso me ajoelhar. Tocou num ponto que eu queria falar com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou te dar outra lição hoje. Porque você não precisa ajoelhar para orar. Não há uma regra de oração. Você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado, você pode orar deitado no chão, você pode orar de pé. Porque quantas das vezes aqui nós oramos de pé? Quantas das vezes o pastor fala assim para a igreja, fique de pé para a gente poder orar? Fique de pé para a gente poder orar? Então não se há uma regra de oração. E muitas das vezes eu e você nós colocamos regras de oração. E vou deitar, hoje não dá para eu ajoelhar. Eu estou com uma... Como é que é aquele negócio que você estava aí, Maria? Joelheira. Estou com a joelheira. Peguei a tia já para dar um gancho. Uma joelheira, não vai dar. Estou com problema no joelho. Se eu ajoelhar, não consigo levantar. Meu irmão, não precisa. Não precisa. Não há uma regra na Bíblia sobre você orar de joelhos. Não há uma regra. A regra que há é que eu tenho que orar. Eu tenho que criar intimidade com Deus. Eu tenho que estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu saio de manhã, não dá para orar. Ora no caminho. Vai andando e falando com Deus. Os discípulos lá no caminho de Emaús fez o quê? Foi falando com quem? Eles foram andando e conversando com quem? O próprio Jesus. Jesus estava do lado deles ali, conversando. Eles não sabiam, mas Jesus estava ali. Andando e falando com o Senhor. Ah, pastor, mas eu vou andando, não dá, porque vai outras pessoas junto comigo, meu irmão. Quando você chegar no trabalho, vai trocar de roupa, vai orando. Vai orando. Vai falando. O que é oração? O que o pastor falou que é oração? Conversar com Deus. Qual é a dificuldade da gente conversar com Deus? Qual é a dificuldade? Meu irmão, não há dificuldade nenhuma. É o andando e conversando com Deus. É dirigindo. Ah, pastor, mas eu não vou andando, eu vou de carro. É na hora do carro, no volante. Vai dirigindo e falando com Deus. Vai dirigindo e orando a Deus. É dirigindo e ligado com Deus. É dirigindo, ligado com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus é tão misericórdia. Deus é tão bom e maravilhoso. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus é tão bom e maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre. Né? Que quando você está ligado com Deus, Ele fala com você. Ele fala com você. Quando você está no caminho, indo para trabalhar, e você está ligado com Deus, Deus fala com você. Quando você está no caminho, falando com Deus, ou você chega no teu trabalho, Deus fala com você. Deus responde a tua oração. Uma vez eu estava dentro do carro, aí eu estava na estrada, e eu estava orando a Deus. Oh, meu Deus, ligado com Deus. Aí estava num aperto, numa luta, e eu orando a Deus ali dentro do carro, e falando com Deus. Daqui a pouco, no rádio, Deus usou o locutor do rádio para falar comigo. Deus usou o locutor do rádio para falar comigo. Ele começou a falar coisas que eu falei, Jesus, já? O choro até voltou assim, pro olho. O choro voltou na hora, assim, Eu falei, já? Que isso, pai? O choro voltou, minha irmã. O choro voltou na hora, assim, A tristeza se transformou em alegria. A tristeza se transformou em alegria. Que Deus falou tão no profundo comigo, que aquilo que eu estava chorando, eu falei, realmente. Desculpa, pai. Desculpa. Não era para eu estar... Minha cabeça.
Ah, meu, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí eu começo a rir. Me perdoa. Meu irmão, o choro transformou em alegria. Deus respondeu na hora. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Não é para você chorar. Eu tenho feito maravilhas. O rádio falando comigo. Que isso? Eu olhei, rapaz. É o Jesus amado. Respondeu na mesma hora. Cuidado de Deus através da oração. O cuidado de Deus na minha e na sua vida através da oração. É uma arma na vida do crente, meu irmão. É uma arma na vida do crente que nos tira da tentação, nos salva na dificuldade e faz a nossa vida prosperar. Vamos voltar para o livro de Daniel. Daniel tinha o quê? Uma vida de oração. O próprio rei falou para ele, esse Deus que você ora continuamente, ele vai te salvar. Daniel tinha uma vida de oração com Deus. Daniel, ele passou por 3 reinados diferentes. Em todos os 3 ele foi bem sucedido. Em todos os 3 ele chegou a governador. Nenhum dos 3 chegou e falou, tira Daniel. Tira Daniel. Tira Daniel. Meu irmão, você quer obter sucesso? Essa é a chave da tua vitória. Pastor, não é coach não, mas eu estou te dando a chave do sucesso. Não é coach não, isso aqui não é um culto coach não, mas é a chave do sucesso. É a chave do sucesso. A oração é a chave do sucesso do crente. Quer ser bem sucedido? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Quer ser bem sucedido? Tenha uma vida de oração com Deus. Tenha uma vida de oração com Deus. Quer ser próspero? Tenha uma vida de oração com Deus. Vida de oração com Deus. Prosperidade. Prosperidade. Nada faltava para Daniel. Nada faltava para Daniel. Meu irmão, governador, 3 reinados. E tinha reinado que ainda chama. Esse que a gente está falando aqui, desse rei aqui, foi uma armação para ele ir para a cova dos leões. Por quê? Porque viram a diferença na vida de Daniel. E armaram para poder acabar com a vida de Daniel. Porque o rei já estava pensando em botar ele sobre todos os governadores. Você que gosta de ler a Bíblia, lê o livro de Daniel. O rei já estava pensando em colocar ele sobre todos os governadores. Ele ia ficar acima de todos. Meu irmão, homem bem sucedido. Homem bem sucedido. Mas o sucesso dele veio da onde? Através da oração. Através da comunhão com Deus. Daniel tinha uma comunhão tão grande com Deus, que a Bíblia vai falar que Daniel ajoelhou para orar, Deus enviou um anjo até ele para levar a resposta da oração dele. Só que ele terminou a oração porque o anjo ficou na luta. Aí o anjo vai chegar e vai falar para ele, Daniel, quando você ajoelhou, Deus mandou vir aqui, mas eu tive que lutar com o inimigo para poder chegar até aqui. Me atrasei porque eu tive que lutar. Mas assim que você ajoelhou, Deus enviou um anjo para poder falar com você. Deus me enviou para falar com você. Esse é o poder da oração na vida do crente, meu irmão. Você que quer resposta, joelho no chão. Você que quer ver algo diferente, joelho no chão. Você que tem causa justiça, joelho no chão. Você que quer uma resposta de Deus, joelho no chão. Milagres, joelho no chão. Oração. Em Atos, se a gente continuar o capítulo 5, vai dizer que Pedro, ele foi na casa vamos lá comigo, Atos, capítulo 5. Dorcas, quem já viu falar de Dorcas? Hein? Quem já viu falar dela? Eita Jesus, essa Dorcas.
Não é 5 não, é 9, desculpa. Atos. Aqui, ó. A ressurreição de Dorcas. Vamos lá no capítulo 40. Olha lá. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro fez? O que Pedro fez? Ajoelhou e orou. Quer ver milagre? Ora. Quer ver milagre? Ora. Dorcas estava morta. Pedro ajoelhou e orou. E deu uma ordem. Meu irmão, aquele que ora, aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que tem autoridade. É aquele que tem autoridade. Porque quando você ora, tem uma vida com Deus em oração, no dia da dificuldade você vai se levantar. Ei, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. Porque você tem uma intimidade, você tem intimidade com Deus em oração. Eu não aceito isso. Eu não aceito desse jeito. Está repreendido. Na minha vida, não. Na vida da minha família, não. Porque você vai estar em espírito. Pedro, na mesma hora, sai todo mundo. Sai todo mundo. Olha como é que é bom, né? Você aprender com o mestre, né? Jesus, quando chegou na casa de Jairo, ele fez o quê? Sai todo mundo. Só fica Pedro, João e os pais. Pedro, quando chegou lá em Dorcas, sai todo mundo que não está ligado. Ó, pode sair. Pode sair todo mundo. Pode sair. Meu irmão, quem não está acostumado com oração não vai nem ficar do teu lado. Quem não está acostumado a orar não vai nem ficar do teu lado. Não vai nem ficar do teu lado. Ó, sai todo mundo. Não vai acompanhar a tua visão. Não vai acompanhar a tua fé. Não vai acompanhar aquilo que você acredita. Hoje a tia Marlene falou algo no carro, né? Que eu estava dirigindo, mas eu estava escutando. Ela falou assim: eu não sei se vocês vão acreditar, né? Aí ela deu um testemunho lá. O demônio que estava atrás da geladeira por causa da sujeira da casa. Depois a gente vai pregar sobre isso. O demônio manifestou na casa por causa da sujeira que tinha dentro da casa. A casa não era limpa. A casa era suja, mal organizada. E aonde há sujeira, Deus não habita. Deus não habita. Onde há bagunça, falta de organização, Deus não habita. Deus não habita. Quando Deus chegou no templo lá, que estava tudo bagunçado, todo mundo vendendo, comerciante, Jesus Cristo fez o quê? O que ele fez? Saiu chutando tudo, meu irmão. Não. Na casa do meu pai, não. Na casa do meu pai, não. Na casa do meu pai não é bagunça, não. Então Deus não habita onde há bagunça. Ah, mas era na igreja, era no templo. Não, meu irmão, na tua casa também. A tua casa tem que ser limpa, a tua casa tem que ser bem tratada. Mas enfim, isso é uma próxima pregação. Mas ela falou algo que chamou a atenção. Eu não sei se vocês vão acreditar. Não, eu acredito. Eu acredito. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar no mover de Deus. Eu tenho que acreditar naquilo que Deus mostra. Deus mostrou para o pastor que tinha um demônio atrás da geladeira. Deus mostrou. O pastor foi lá e o demônio manifestou. E aconteceu ali, o pastor foi e expulsou o demônio da casa. O demônio estava dentro da casa. Mas foi o quê? Através do quê? Através da oração. Através da oração. Através da oração a igreja vai crescer. É através da oração que a igreja de Pedra de Guaratiba vai crescer. É através da minha e da sua oração. Ah, não, pastor que tem que orar. O povo viu, pastor, não, meu irmão. Nós que temos que orar nesse lugar.
É eu e você que temos que orar. A igreja tem que estar unida em oração. Lá em Atos 2, a igreja estava o quê? Unida em um só lugar. Estava todo mundo, um só propósito. Em quê? Em oração. Em oração. Quando Pedro foi preso, que ele saiu, o anjo foi lá, libertou o Pedro. Quando ele foi para casa de Maria, chegou lá, estava todo mundo o quê? Em oração. Todo mundo em oração. Ao ponto deles nem acreditarem. Tamanha rapidez da resposta da oração. Quando a menina abriu a porta que viu Pedro, ela nem acreditou. Ela ficou assim, com o olho aberto. A Bíblia relata, meu irmão. Que ela voltou lá dentro e foi falar, Pedro está lá na porta. Ela nem abriu a porta para Pedro entrar. Tamanho susto dela com a rapidez da resposta da oração. Ela não abriu nem a porta. Ela virou as costas e foi lá dentro falar, Pedro está lá fora, na porta. Pedro está lá na porta. Meu irmão, quando você ora, tem resposta. Quando você ajoelha para orar, Deus fala com você. Quando você se coloca em oração, Deus responde. Não há dificuldade para aqueles que oram. Não há dificuldade para aqueles que oram, pastor, mas aí só pegou pesado. A gente não vai passar pela prova, então? Vai passar, meu irmão. Mas você vai passar crendo que o Senhor está contigo. Você vai passar crendo que o Senhor está contigo. Eu não estou sozinho. O meu Deus está comigo. Aquele que vive está comigo. E eu vou passar sim pela dificuldade, mas vou passar dando glória a Deus. Vou passar pela prova dando glória a Deus. Quarta-feira, conversando com a irmã aqui, a irmã passando pela prova, dificuldade, ela falou, pastor, estou passando na luta. Recebi o resultado de um exame aí e estou passando pela luta. Mas, vou passar dando glória a Deus. Eu falei, tá aí a chave da tua vitória. Já recebeu a vitória. Já recebeu a vitória. Não há dificuldade para aqueles que oram, meu irmão. Não há dificuldade para aqueles que se ajoelham. Aqueles que oram, aqueles que se ajoelham. Meu irmão, vê milagre acontecer. Vê milagre acontecer. Vê o Espírito Santo de Deus descer e operar milagres. Então, meu irmão, tenha uma vida de oração. Creia que a igreja vai crescer sim, como está aqui em Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja vai crescer sim, quando nós entendemos que temos que orar. Porque o povo vivia aqui, a igreja perseguida. A igreja perseguida. Esse texto aqui de Atos aqui mostra a perseguição da igreja. Mostra a perseguição da igreja. E a igreja crescia em meio à perseguição. A igreja crescia quando era perseguida. Enquanto era perseguida. Então creia, meu irmão. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Meu irmão, quer ver uma casa alinhada? Quer ver uma casa alinhada? Sacerdote do lar, homem de oração. Casa alinhada, meu irmão. Casa alinhada. A mulher ora, mas o homem quando começa a orar é diferente. O homem quando começa a orar é diferente. O homem quando se levanta em oração dentro de casa, meu irmão, é diferente. É diferente. É o sacerdote, meu irmão. Cristo é o cabeça. E abaixo de Cristo, o sacerdote do lar. Quando o sacerdote começa a orar, é diferente, meu irmão. Fogo desce, a casa alinha. Tudo que está embaixo assim, vira uma régua alinhada. Não tenha vergonha de orar. Não faça igual o teu pastor. Fique com vergonha de orar. Não, ore, meu irmão. Ore. Ore do teu jeito, mas ore. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Vocês que são casais, eu quero pedir para os casais dessa igreja, orem juntos. Orem juntos.
Ora em concordância um com o outro. Ora em concordância. Pega a mão da tua esposa, ora com ela em concordância. Ora em concordância. O que é a concordância, pastor? Amém. Amém. É concordância, meu irmão. Assim seja. É uma oração. Assim seja. Queres que aquele, que é onde estão dois ou mais reunidos, o Senhor está presente. Se você está orando em concordância com teu esposo, meu irmão, esquece. Esquece, o Senhor está no meio de vocês dois. Então, orem juntos, orem em concordância. Desculpa, tenha uma vida de oração. Quer ver milagres acontecer? Tenha a vida de oração. Em nome de Jesus. Amém?